Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um sábado aqui de estudos do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema. Um grande abraço aos amigos que estão aí assistindo e que Jesus possa estar sempre em nossos pensamentos e em nossos corações, nos alimentando com esse amor gigante aí que Ele sente por todos nós. E que todos tenhamos um ótimo estudo aí na tarde de hoje. Bem, meus irmãos, o assunto que eu trouxe hoje para nós refletirmos um pouquinho é saúde e doença. O que será que nós pensamos, cada um de nós, sobre o que é ter saúde e o que é ter doença? Vamos então ao nosso estudo aí. Eu trago aqui um pequeno trechinho da introdução do livro Momentos de Saúde e Consciência, da nossa mentora Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, em que ela diz assim: conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a inteligência humana que milenarmente vem recorrendo às mais variadas, quão complexas experiências. Então, a mentora diz nitidamente aqui nesse trechinho que não é fácil. Então vamos relaxar um pouquinho, porque parece que nós não estamos fazendo o nosso trabalho direito de forma alguma, né? Mas não, vamos acalmar um pouquinho, vamos relaxar um pouquinho, não é fácil. Então, temos que exigir de nós, sim, temos que estar em constante luta para domar essas más inclinações nossas, de segurar as rédeas dos nossos pensamentos, né? Porque se a doutrina espírita fala o tempo todo que pensamento é vida, que nós temos que pensar positivamente, porque isso melhora a nossa vibração, melhora a nossa saúde. Então, e nós, quando percebemos, nós estamos pensando negativamente, estamos pensando que as coisas não vão dar certo, estamos pensando mal do nosso próximo, mal de nós mesmos, né? Temos essa dificuldade em nos perdoar, até mesmo quando erramos e conseguimos nos retratar, é como se o nosso orgulho, né? Na verdade, o nosso grande vilão é o nosso orgulho, que não admite que nós tenhamos cometido aquele erro, porque os outros podem errar, não devem, mas podem, mas eu errando, né? Então tem uma cobrança bem gigante dentro de mim, pelo menos, de vocês acredito que também, que é como se nós tivéssemos fracassado cada vez que a gente se percebe que está ainda fazendo coisas que nós já sabemos que não deveríamos fazer, porque isso atrasa a nossa evolução, né? Mas não é bem assim, né, meus irmãos? Não é só, não basta só nós sabermos, nós lermos qual é o caminho, o que nos faz bem, porque nós temos os exemplos das pessoas, né, que têm essas atitudes no bem e que alcançam, né, a felicidade e estão nos planos, né, superiores aí, já sentindo essa felicidade no espírito. Mas não é tão simples assim, porque ler, aprender, não é o mesmo que saber. Saber, por isso que já diz que o homem é sábio, né? Aqueles contos que tem, muitos contos indianos, que nos trazem as histórias dos sábios. Por que eles são sábios? Porque eles já sabem fazer.
não é só falar, né? Eles não sabem só falar, não sabem só o conteúdo dos textos, eles sabem agir daquela forma. Então é por isso que essas pessoas, elas têm uma saúde, porque a mente já não está mais atrapalhando o funcionamento desses milhares de células que são vidas, né? Unidas aqui nesse corpo físico, unidas porque o nosso perispírito faz esse trabalho de deixá-las assim, dessa forma, desse corpo aqui, que estou eu aqui hoje. Então, quem é o comandante? Quem é que está gerindo? Quem é o rei aqui dentro? Sou eu. É por isso que Jesus disse: vós sois deuses, porque nós somos os deuses desse conjunto de vidas que habita aqui nesse corpo. Então, como que eu ajudo o meu corpo a ficar saudável? Com os meus pensamentos, né, que vão gerar sentimentos, emoções. Então, tudo que eu penso está refletindo nessas vidas que eu sou responsável por elas. Então, olha a complexidade disso, olha a responsabilidade, porque se nós temos responsabilidade com a natureza, com a água do planeta, com o ar, né, de poluir ou não poluir, eu também tenho responsabilidade com essas vidas microscópicas que formam esse corpo no qual eu habito temporariamente. Olha isso. Agora dorme com esse barulho. Dorme agora com essa pulga atrás da orelha. Nós somos responsáveis. E como nós podemos ajudar esse corpo a ficar saudável? O que vocês acham? Existe um rio que corre dentro desse corpo que ele passa, ele rega todas essas células, todos esses seres, né, que estão no começo aí da sua existência, né? Depois eles vão ser animais maiores e depois vão ser humanos. Então, imaginem, gente, cada célula do nosso corpo, sendo ela aqui mais exterior ou interior, ou até as células mais complexas, que são os nossos neurônios, que são as células mais top que nós temos dentro do corpo, todas são importantes, mas os neurônios estão num nível bem complexo da evolução aí celular. E essa galerinha que está aqui um dia vai ser humano também. Olha aí o meu vínculo. Então, quando uma célulazinha dessa evoluir e conseguir reencarnar igual um ser humano, espero eu que nós já estejamos lá num planeta feliz, né? Acredito que a gente já tenha evoluído bastante. Mas brincadeiras à parte, mas é sério, eu espero que a gente já tenha evoluído bastante até lá. Mas voltando aqui à nossa história do rio, como eu dizia, que dentro desse corpo circula um rio que rega cada vidinha dessa, que é cada célula dessa. E como que os nutrientes chegam a esse rio? Através da nossa alimentação. Então, para começo de conversa, a gente só vai conseguir ter saúde se a gente souber se alimentar pelos nutrientes. Então, a importância da gente parar de comer por prazer, comer coisas que a gente sabe que não fazem bem para o coração, para a pressão, comidas salgadas, comidas gordurosas, né? Me arrisco a dizer ainda, comer muita carne. Então, a gente tem que repensar muito e reeducar a nossa forma de se alimentar. Porque nós comemos para quê? Né? Que cada um aí pense. Quando nós comemos, nós estamos em família, às vezes, sempre, né, fazendo aquelas festividades todas, nós comemos mais do que o normal. Então, pensar, meus irmãos, pensar que tudo que nós comemos vai para dentro das nossas células e elas são responsáveis por funções 1000.
Então, quando nós nos alimentamos mal, nós estamos desequilibrando toda essa forma, né? Imagina o corpo como esse mundo que tem as regras, né, de equilíbrio, e nós desequilibramos. Então, desequilibramos com a nossa maneira de respirar, porque às vezes eu me pego fazendo uma respiração curta, né? A gente não dá aquela respiração completa. Às vezes estamos tão ocupados que estamos esquecendo de respirar direito, né? Então é muito importante essa respiração. É muito importante nós cuidarmos da nossa higiene. Agora estamos aí, né, com essa pandemia e temos tomado bastante cuidado com isso, com a higienização das mãos. Agora, muito importante mesmo, meus irmãos, além de tudo isso que é o mais básico, que é o que nós vemos, né, que é a alimentação, respirar, dormir bem, nós temos que dormir, né? Evitar ter aquela televisão dentro do quarto que fica ali, a gente não consegue aquele escurinho que nós sabemos que é a nossa glândula pineal, que libera as substâncias lá para poder a gente ter o soninho, que ela precisa do ambiente escuro. Então, antigamente, quando não existia luz, as pessoas dormiam mais cedo até por causa disso, porque a pineal liberava ali a substância ali e dava o soninho mais cedo. Mas agora nós temos essa luminosidade toda, né? Então nós estamos dormindo menos do que necessitamos também. Mas o grande vilão dessa história toda é o nosso pensamento. É com ele que nós devemos... É para ele que nós devemos dedicar muito da nossa atenção. O que estamos pensando, o que estamos sentindo, porque os nossos pensamentos geram sentimentos e geram emoção e movimenta toda essa usina aqui. Porque cada emoção que a gente tem, que chega através de um acontecimento ou de um pensamento, ele faz gerar uma revolução às vezes. Tem pensamentos que são como verdadeiras bombas aqui dentro desse sistema. Então precisamos cuidar muito, meus irmãos. Eu queria trazer aqui para vocês um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, para nós refletirmos um pouquinho e saber se essa nossa ideia de saúde e doença, se ela está atual. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, socioeconômico e não apenas ausência de saúde. Agora vejam, nós temos uma ideia, muitos de nós, e eu também tinha, de que saúde é não estar doente. Então, por exemplo, se eu não estou com nenhuma doença agora, eu tenho saúde. E não é bem assim. Por quê? Porque uma coisa aqui influencia na outra. Você pode estar saudável no corpo físico, mas você está com problemas psicológicos, a sua mente, você anda ansioso, você anda preocupado, você anda com medo. Porque a saúde, embora esse conceito ele seja uma meta, né? Porque imagina, você ter um completo estado de bem-estar, né? A mentora já disse que é um desafio, um dos maiores desafios da humanidade é conseguir esse equilíbrio entre o físico e o mental. Então nós sabemos que não é fácil e esse conceito é mais para dizer que não basta o teu corpo não estar doente. Porque se eu não estou bem psicologicamente,
Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, se eu não consigo caminhar no meio social, se eu estou sempre em conflito no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, aonde eu vou, se eu estou com problemas na área econômica, porque se eu não estou com a posse do necessário, como nós já vimos no Livro dos Espíritos, isso vai me desestabilizar, porque nós não podemos andar preocupados, né, como anda a grande maioria dos nossos irmãos brasileiros, com essa preocupação de não saber como vai ser o amanhã, né? Então é uma realidade e seríamos ingênuos, no mínimo, se achássemos que o estado social e econômico, a pessoa está com dificuldades financeiras, que isso não vai interferir no seu psicológico, no seu mental, e que isso não vai gerar algum tipo de desconforto físico, que não, se não for agora, é uma questão de tempo, porque o corpo físico ele é o último a dar os sinais de que alguma coisa não está bem. Quando nós estamos sentindo uma dor e descobrimos que estamos doentes e começamos a sentir algum mal-estar e vamos procurar ajuda médica, essa história aqui dentro dessa usina, desse mundo, ela já é antiga, ela já está vindo, porque o corpo é o último grito de socorro, né, da alma. Não esqueçamos que o corpo é só uma ferramenta do espírito. Então, tudo começa no espírito. Então, o corpo é como essa válvula de escape, como se fosse um sistema de alerta. Se liga aí, tem alguma coisa que não está bem, seja na tua forma de pensar, de sentir, coisas que você está guardando, acumulando, a sua forma rígida, inflexível. Vamos ver o que está acontecendo aí. Muitas vezes também é a falta de auto-perdão, falta de perdão aos outros, mas principalmente falta de auto-perdão. Então é bom a gente refletir sobre isso, o quanto rígidos nós somos conosco mesmo também e acabamos sendo com os outros, né? Inflexíveis com os erros dos outros. Então, mais um ponto aí para a gente pensar. A mentora, nesse livro aqui, o mesmo livro, Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo 5, ela diz assim: a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma. Mais uma vez aqui o autoconhecimento, esse perceber-se, né? Perceber os sentimentos, perceber quando a gente se irrita com alguma coisa, alguém fala alguma coisa e a gente sente aquele aperto no peito e saber por que eu me irritei tanto com isso, né? Porque cada um se irrita por alguma coisa diferente. Às vezes uma pessoa pode ouvir uma coisa e ser a gota d'água, a outra vai ouvir aquilo e não vai nem dar bola. Então a gente precisa estar prestando atenção nesse moinho de emoções que nos acometem durante o dia. A gente tem que estar atento a essas emoções. Por que mesmo que eu senti isso? Por que mesmo que eu fiquei com medo? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei triste? A gente tem que perceber o porquê que essas emoções estão sendo acionadas para a gente ir se conhecendo, se compreendendo e administrando isso tudo aí. Não é fácil não, falar é fácil, mas na prática não é fácil não. Mas tudo é treinamento, né? A mentora até vai falar isso aqui depois, que tudo é treinamento. Então ela fala, normalmente, por hábito vicioso,
prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, porque ela já está viciada, né? São milênios e milênios pensando daquela forma egoísta, daquela forma orgulhosa. Então, muito trabalho aí pela frente mesmo, gente. Estamos juntos aí, todo mundo nesse mesmo barco aí. E ela diz que esses comportamentos, né, essa forma de pensar, abre espaço para as doenças. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. E ela continua: justificando-se sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se à renovação da paisagem mental com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. Então ela diz que nós justificamos sempre os nossos pensamentos perturbadores. Porque fulano que me tirou a paciência, porque fulano, a culpa é de todo mundo, né? Só que a gente aqui, nós espíritas, já sabemos que não existem culpados externos. E a gente tem que aliviar também um pouco a culpa desse culpado interno aqui. A gente também não pode ser esse carrasco de nós mesmos, mas assumir essa responsabilidade, não assumir culpa, porque culpa leva a querer punição. E é isso que muitos de nós estamos fazendo há milênios. Nós, nesse nosso caminhar de aprendizado, nós erramos por orgulho, nos culpamos, ficamos magoados conosco e nos punimos. É isso que muitas vezes, muitas das doenças nossas são esse autoflagelo, essa autopunição. Nós, às vezes, temos a ideia errônea de pensar que as nossas doenças são dívidas que estão sendo pagas de outras vidas, mas nem tudo é assim, desse jeito que a gente pensa. Alguns de nós ficamos até felizes, né? Nossa, eu estou aqui pagando aqui a minha dívida, mas não é tão simples assim. Muitas doenças são criadas por nós, não era nem para a gente estar doente, mas muitas doenças são adquiridas nessa própria vida devido a hábitos ruins, como nós já falamos, de alimentação e etc. Outras nós trazemos no nosso DNA, realmente, já nascemos naquela família que tem a predisposição a desenvolver determinadas doenças, mas nada é determinante. Aí que está. Nós já sabemos hoje que mesmo nós carregando uma carga genética para ter a predisposição àquela doença, isso daí não é determinante. Porque nós podemos nascer numa família, por exemplo, que toda a família é diabética e tem um que não é. Mas está lá no DNA dele que ele tem predisposição, mas ele não tem. Por quê? Então, não é bem assim. Tem muitas doenças que a nossa própria mente está nesse trabalho de autopunição. E é por isso que a mentora fala tanto de perdão e de auto-perdão. É por isso que Jesus falou que a gente não deixasse o sol se pôr antes de se reconciliar com o nosso inimigo. Olha só, com o nosso inimigo, que dirá Jesus falaria do nosso parente, né? Do nosso irmão, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso amigo. Ele estava falando de um inimigo. Então, muito para nós refletirmos sobre isso. Porque se nós somos espíritos e todas as noites nós saímos do corpo e temos um pouco de consciência a mais, né? Essa consciência do nosso que nós temos enquanto estamos no corpo descansando, nossa consciência ela
entra ali, né? A gente tem um acesso a esse inconsciente nosso, que a nossa memória espiritual, ela é um oceano sem fim. E nós estamos aqui com essa pequena mente, que é o que cabe dentro desse cérebro, né? Que é um laguinho. Então, durante o dia nós vivemos nesse laguinho aqui, e aí de noite nós entramos no mar, né? Não está o oceano todo, porque senão a gente não suporta tantas lembranças, toda aquela informação. Mas a gente entra com o nosso pezinho nesse mar aí dessas memórias, e a gente se culpa muitas vezes pelas atitudes que tivemos durante o dia, porque lá, quando nós saímos do corpo, nós às vezes encontramos o nosso guia espiritual. Se a gente estiver na vibração dele, né, a gente vai encontrar esse grande amigo aí, parceiro, que vai nos aconselhar e falar: olha só, pensa direitinho nisso aqui, olha aquela sua atitude ali. Vamos encontrar amigos, né, que também estão com seu corpo dormindo, e vamos trocar ideias, informações e conselhos. E muitas vezes nos culpamos. Quantas vezes acordamos resfriados, né, do nada? Porque o espírito, quando retorna ao corpo, ele já retorna com aquela sensação: puxa vida, eu estou fazendo tudo errado. Por que eu fiz isso? Eu vou me atrasar na minha evolução. Aí ele entra com aquele sentimento, né, de que não está sendo suficiente, de que ele está fazendo tudo errado, aí já chega e já traz para o corpo aquela carga ali de culpa, de mágoa, já dá uma baqueada no sistema imunológico. Então, eu sempre falo isso, eu sempre penso muito sobre isso, sobre essa amizade que tem que ter de nós conosco, esse amor de amigo, de irmão, que a gente tem que olhar para a gente e ter, não compaixão, porque a gente não tem que ter peninha de nós, mas a gente tem que conseguir reconhecer os nossos esforços. Se nós estamos nos esforçando da maneira que eu acredito que estamos todos nós, querendo ser melhor a cada dia, pensando no que eu estou sentindo, no que eu estou fazendo, né, com as pessoas, a forma que eu trato os outros, tentando diminuir de todas as formas os meus preconceitos, as minhas ideias preconcebidas com relação ao outro, porque nós julgamos o outro pela aparência. Isso é uma pena, porque às vezes nós deixamos de conhecer criaturas maravilhosas, porque a primeira impressão que ela passa, a gente já aprendeu na nossa cultura, desde que a gente nasceu, de que a pessoa com aquele tipo ali, ela não é confiável. Então tem muita ideia tatuada na nossa forma de pensar, que a gente precisa rever. Porque a lei que rege o universo é do amor, da fraternidade. E enquanto a gente não estiver vendo o nosso próximo como até uma extensão de nós mesmos, embora sejamos indivíduos únicos, nós somos um no sentido de humanidade, de espíritos irmãos, de almas irmãs. Então, enquanto a gente não conseguir ver no outro uma extensão de nós mesmos, o que é difícil para nós, é difícil, eu sei, eu estou falando por mim, é difícil a gente olhar uma pessoa, só quando ela é muito boazinha, né? A gente até consegue, né? Mas nem todo mundo é bonzinho. E a gente está aqui misturadinho, a gente vai deparar com pessoas que vão deixar a gente, né, daquele jeito irritado que a gente não gosta de ficar, mas fica. E a gente tem que conseguir ver esse irmão com uma extensão de nós mesmos, e nós naquela situação de treinamento do amor, treinamento de bondade, treinamento de compreensão, né? De conseguir ver aquele ser em evolução, e que ele está dando só o que ele consegue dar.
Ele está sendo o que ele consegue ser. E eu estou treinando aqui a minha tolerância, a minha compreensão, o equilibrista, né? De ser o equilibrista, de não deixar qualquer coisa externa me tirar do sério. E assim nós vamos vivendo, trocando e evoluindo. Então, desse estudo de hoje, 3 coisas têm que ficar bem claras na nossa mente. A primeira, que ninguém é doente. Porque quando eu falo que uma pessoa é doente, é como se fosse uma coisa definitiva, não tem jeito, né? É permanente. Então, nós podemos estar doentes. E é bem diferente ser de estar. Estar é temporário. Então, nós podemos estar temporariamente doentes do corpo, doentes psicologicamente, doentes socioeconomicamente. Então, nós podemos estar numa situação financeira difícil, nós podemos estar com problemas em nos relacionar, nós andamos com medo, nós andamos sempre muito irritados, nós temos dificuldade, né, de caminhar nos ambientes sociais. Então isso também tem que ser visto, porque nós não podemos estar com medo de conversar com as pessoas, de falar a nossa opinião, de lutar, né, pelos nossos direitos. Nós não podemos ser permissivos de deixar as pessoas nos desrespeitarem, fazerem o que quiser conosco, porque a doutrina espírita não nos ensina isso. E tem muitas pessoas que confundem isso. Essa permissividade, essa coisa de confundir humildade com deixar o outro pisar em você. Não é isso que a doutrina nos ensina, meus irmãos. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, porque assim como nós devemos respeitar os direitos dos outros, nós também temos que respeitar os nossos direitos e sinalizar para o outro: até aqui, olha, até aqui você vai, depois não, aqui é o meu direito. Então, nós estamos aqui para isso também. Humildade é eu não achar que eu sou melhor do que ninguém, mas também nem pior do que ninguém. Então, o humilde é aquele ser que ele sabe exatamente o seu tamanho, o seu valor no mundo. Então, ele não tem medo do outro, ele não se intimida na frente do outro, ele não se sente inferior ao outro, mesmo que ele esteja numa condição financeira inferior na nossa sociedade. Porque dentro dele, ele sabe o valor dele, ele sabe que ele é um humano como qualquer um, né? Então, não tem que se achar inferior porque o outro tem mais poder, mais dinheiro, cargo X ou Y. Então, enquanto nós não aprendermos isso, porque eu estou aprendendo isso, eu também não sei isso, às vezes eu me sinto realmente menor. Então, eu sei que isso é uma coisa, um estado, né, de doença psicológica que eu preciso ver, que eu preciso buscar a causa, que eu preciso cuidar e estou cuidando. Então, não é natural nós nos sentirmos inferiorizados na frente dos outros. Joana de Ângeles diz num livro, eu não vou me lembrar em qual, mas ela fala, eu acho que é no Amor, Imbatível Amor, ela fala, nunca tenha medo nunca se intimide na frente de ninguém. Somos todos iguais e filhos de Deus. Então a nossa sociedade, ela impõe essas hierarquias, né? Em que às vezes a gente se sente diminuído. Às vezes nós vemos, né, uma pessoa, por ela ter vindo nessa vida com uma beleza, e a outra
do lado dela que não tem essa beleza, e aí, de acordo com a roupa que uma pessoa está vestindo a outra, nós vemos a sociedade dar importância mais à pessoa que é mais bonita, que é mais bem arrumada. Isso é uma realidade. É difícil a gente pensar nisso, né? A gente queria que não fosse verdade, mas a gente olha o outro desse jeito e julga o outro, a importância do outro por essa vestimenta, da vestimenta que é o corpo, né? Nós somos tão ingênuos, julgamos o outro pela roupa da roupa, né? Dá até vontade de rir, né? Se não fosse tão sério. Então, essa mensagem tem que ficar na nossa mente hoje. Eu queria passar essa mensagem para vocês, que ninguém é doente, nós estamos doentes. E a outra coisa, né, que saúde, ela não é ausência de doença, ela é a presença de bem-estar. E nós podemos ver pessoas que estão passando por esse estado de doença e estão com aquele possível bem-estar. Elas levam isso de maneira natural, como um desafio do caminho, porque a doença é um desafio do caminho que a gente precisa passar da melhor forma possível, buscar a cura sempre. Sempre a gente tem que buscar através dos médicos a cura, através dos remédios, sempre tentando a solução, porque a ciência está aí e descobriu medicamentos para a gente se beneficiar. Então, sim, buscar ajuda médica e buscar na espiritualidade, nós que temos a doutrina espírita, no passe, na oração, na meditação, buscar nos sintonizar com essa espiritualidade superior que está aí disponível para nós. Basta a gente bater nessa porta, né? E a porta vai se abrir para nós. Então, cuidar dessa nossa sintonia através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E a terceira coisa, pensar na prevenção. Tanto podemos pensar na prevenção, como aquele exame que a gente faz rotineiramente, todo ano fazer aquele check-upzinho, pelo menos, meus irmãos, de sangue, né? Pelo menos fazer aquele hemograma todo ano. E cuidar da nossa alimentação. Mas eu falo da prevenção espiritual. Então agora eu vou aqui falar 10 sinais de alarme. Ela chama de sinais de alarme que quando isso acontecer, para a gente ficar alerta, porque aí nós estamos dando campo para doenças. Nós estamos abrindo brecha no nosso sistema imunológico. Por quê? Porque está tudo funcionando junto, mente e corpo. Então, olha só, primeiro sinal de alerta. Quando a gente pedir desculpas por uma reação infeliz que tivemos, mas a gente não está fazendo aquilo de coração. A gente está pedindo desculpas, mas a gente não quer fazer aquilo, entendeu? Fazendo porque algum outro motivo, mas não está envolvendo sentimento. Alerta. Alerta porque teu sistema imunológico está sendo abalado. 2. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Então a gente estava fazendo alguma tarefa, ficamos com raiva, irados, interrompemos e na hora de voltar a fazer a tarefa a gente não consegue, a gente está perturbado. Nesse momento, teu sistema imunológico está sendo abalado. 3. Abraçar alguém inamistoso, né, que a gente não gosta muito e ver-se impedido. A gente vai abraçar a pessoa que a gente não é muito fã da pessoa e com aquele sentimento. Então, eu penso que é melhor não abraçar, né? Por que você vai fazer isso, né, sem aquela naturalidade, aquela vontade,
né? Tá abalando o teu sistema imunológico. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Então você está falando de alguma coisa desagradável, seja uma discussão com alguém, discutindo algum assunto, né? Que a gente não pensa todo mundo da mesma forma. Então no dia a dia a gente se depara com pessoas que não pensam da mesma forma e a gente, aliás, tinha que pensar, será que é a nossa forma de pensar que está certa, né? A gente sempre acha que a gente está certo, mas será que a gente não tem que abrir um pouquinho, ouvir mais e de repente ver a nossa maneira de pensar, se ela não pode se flexionar um pouquinho, né? Então a gente entra num silêncio constrangedor, quer dizer, a gente não consegue se expressar. Aqui já está falando daquela parte ali desse bem-estar social. Então, nós temos que ter saúde social. A gente tem que conseguir ouvir a opinião dos outros sem isso acabar com a nossa paz. A gente tem que conseguir falar a nossa opinião quando ela é cogitada, pedida, sem a emoção tomar conta da gente não conseguir mais falar, embargar a voz, né, desse silêncio constrangedor. Isso daí faz parte dessa saúde social que a gente precisa aprender a ter. Aí entra também naquela questão, né, de não se sentir intimidado, inferiorizado e etc. Então vamos para o 5. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Então, chamando a gente para esse bom ânimo, né? Nós começamos uma conversação com alguém e o que o outro está falando a gente não está mais ouvindo, a gente já distraiu, a gente já foi para outro lugar. Quer dizer, o outro ele não tem importância para mim. Como é bom, né? A gente quando é ouvido, quando as pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando, seja a gente expondo um problema, uma dor, uma dificuldade, ou a gente contando uma história de alegria, de vitória, que conseguiu realizar alguma coisa boa. Não temos muita paciência também para ouvir os momentos de alegria dos outros, né? Chico Xavier falava que a gente tem que ter paciência não só com a parte difícil das pessoas, mas com a alegria do outro, né? Isso também faz parte do nosso aprendizado aí, para a gente pensar, a gente se interessar mais pelo outro. 6. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Então, é quando a gente vai para a cama dormir e fica pensando naqueles problemas do dia a dia. A hora de descansar o corpo físico, meus irmãos, a gente tem que ou fazer uma leitura, né? A gente pode ler uma página do Evangelho, uma página de um Fonte Viva, de um Pão Nosso, uma página qualquer falando de coisa boa. Eu sempre falo, né? Se você vai ver alguma série, algum filme antes de dormir, que seja uma coisa assim, sabe aquelas séries que fala de bondade, de Natal, de magia, de fadas, até infantil, é bom a gente ver aquelas histórias infantis, que aí a gente vai dormir leve. A gente não pode ver notícias ruins, filmes com violência e ir para a cama. E também fica pensando nos problemas, né? Deixa os problemas para o dia seguinte. Com certeza, se a gente fizer aquela oração, sintonizar com a espiritualidade maior, a gente vai ter uma ótima noite de aconselhamento, vamos trabalhar no plano espiritual e vamos voltar com um novo ânimo e, com certeza, com uma ideia boa para resolver esse problema que a gente estava perdendo o sono por causa dele. 7. Continuar ansioso, mesmo quando não há razão que o justifique. Tem muitas pessoas que eu conheço que estão passando por isso, de estar ansioso sem um motivo aparente. Então, tá vendo que essa ansiedade já é do espírito, já não é nem de problema daqui terreno do dia a dia. O espírito está ansioso com alguma coisa. Então, vamos orar mais,
Vamos olhar as nossas emoções e perceber quando alguma coisa está ativando, está dando esse estalo aí. O que é? É alguém que eu estou no meu convívio, é alguma situação, é alguma coisa que eu vou enfrentar daqui a pouco e eu já estou pensando ansiosamente naquilo, é alguma coisa que eu quero, que não estou conseguindo. Se a gente parar para se ouvir um pouquinho, a gente vai descobrir o que é que está deixando aí nosso espírito, né, o nosso eu interior ansioso. Então, o 8. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Então, quantas vezes, né, ficamos esperando que as pessoas nos digam o quanto nós somos importantes para elas e nós? Será que nós estamos fazendo isso? Dizendo o quanto amamos as pessoas, nossos afetos, né? É para a gente pensar e aproveitar aí para se declarar, para dizer desse amor aí, desse sentimento de gratidão enquanto estamos com essas pessoas, enquanto elas fazem parte da nossa vida, né? Porque as pessoas vão embora, seja através do desencarne ou seja por outros motivos, e a gente pode ser uma reencarnação aí, que a gente está junto, mas quem sabe, né, quando vamos nos ver novamente. Então, vamos aí abrir o coração e falar para as pessoas o quanto que elas são importantes para nós. 9. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Essa daqui a gente já falou bastante hoje, né? Esse sentimento de inferioridade diante de algumas pessoas, seja por causa da posição social dela, seja por causa da beleza física, que embora poucas pessoas comentem sobre isso, isso é uma coisa que mexe com o emocional, sim. Não adianta negar que isso interfere na forma que nós tratamos as pessoas. É mais fácil dizer não quando a pessoa está mal vestida, quando ela tá, né, quando ela não tem o corpo físico belo, e a gente fica mais permissivo quando a pessoa tem um estado de poder, seja ele qual for. Poder pode ser social, pode ser cultural, pode ser físico, né? Pode ser no vestir, pode ser nessa coisa da pessoa ser um bom comunicador, de ser extrovertido, introvertido. Nós vamos tratando as pessoas de acordo com as aptidões, parece, que elas trazem para nós, que os nossos olhos veem, nossos ouvidos escutam. Então, a gente precisa sair um pouco dessa superficialidade, que a gente olha o outro muito superficialmente, e prestar mais atenção no outro para conseguir tratar ele da forma que a gente tem que tratar o próximo, que é com amor, com respeito, com humanidade, como irmãos mesmo. 10. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Essa 10 é uma extensão da 9, né? Porque se eu sou uma pessoa que às vezes me sinto inferiorizado na frente de uma pessoa que demonstra algum tipo de poder, é provável que eu me sinta inferior num meio social, num grupo maior ainda, porque vão estar várias pessoas, né, me dando essa mesma sensação de inferioridade por terem um poder que eu não tenho. Então, meus irmãos, resumindo, ela diz que esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Então, esses 10 itens que a gente acabou de falar, que são coisas que cada um de nós vai pensar que se sente assim, quando se sente assim, vai começar a prestar mais atenção e sabendo que esses estados, essas situações, nesse momento eu estou abrindo o meu campo energético
eu estou abrindo uma brecha no meu sistema imunológico e eu estou nesse momento propenso. Porque os vírus, as bactérias estão por toda parte. E por que a gente não fica doente o tempo todo? Né? Por quê? Porque a gente está com o nosso sistema imunológico ali nos defendendo. Só que quando a gente desestabiliza as nossas emoções desse jeito, sentindo essas coisas, porque quando a gente se sente assim, a gente abala nosso sistema límbico emocional, a gente abre a guarda. Então os nossos glóbulos brancos, eles ficam atordoados, então eles não conseguem cumprir o trabalhinho deles de defender a gente, porque eles estão, recebendo aquela carga energética. E aí nós estamos predispostos a ficar doentes. Então ela diz, a aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Então, quando a gente aceita isso e não luta para não sentir isso, todas aquelas coisas que a gente falou anteriormente, buscando sempre melhorar-se e perdoar-se e conhecer-se, é só por aí que a gente vai conseguir parar de sentir todas essas coisas, olhando para isso e sabendo por que a gente está sentindo isso, tentando descobrir o que está te faltando para você não estar com essa sensação de bem-estar e correr atrás para conseguir o bem-estar. Então ela fala que a gente está preferindo a infelicidade à harmonia. Porque nós sabemos que ainda o mal predomina em nós, O mal como essa grande ignorância que nós temos porque ainda não somos perfeitos. Só isso. Não é porque somos maus, é porque nós somos desconhecedores do bem. A gente ainda não sabe como é bom amar. A gente ainda não tem ideia dos benefícios que vai quando a gente aprender a amar realmente, de verdade, incondicionalmente, a felicidade plena que a gente vai sentir, porque a gente nunca sentiu. Mas se a gente souber, quando a gente começar, falam que quando a gente sente a primeira vez, a gente não para mais. Aí são esses missionários aí que não querem saber de mais nada, só querem saber de fazer o bem e fazer o bem. Então, meus irmãos, para encerrar, eu trago aqui um pequeno trechinho que a mentora carinhosamente, Joana de Ângeles, coloca um trechinho, um pensamento, uma afirmação positiva de saúde antes de cada capítulo desse livro. E esse aqui está antes do capítulo 4, que diz assim: a força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. Renasci em situação penosa para treinamento da evolução. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene de harmonia. O mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era a intenção deles estigmatizar-me. Sucede que, por meu turno, foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim, eu os amo e serei livre para conquistar as metas da perfeição. Olha que coisa linda! Para encerrar o nosso estudo de hoje, essas afirmações aqui de saúde, de perdão, de auto-perdão e de bem-estar, essa busca perene pela harmonia, que eu desejo para todos vocês que estão aí ouvindo, para mim também, e que nós possamos não desistir jamais, meus irmãos, que tenhamos força, ânimo e coragem, porque a nossa caminhada ela pode ser em meio às pedras, a nossa caminhada pode estar agora, para quem está nesse estado de doença, muitos de nós já estamos agora na época da bonança, daqui a pouco, se a gente não se cuidar bem, a gente pode estar doente de novo. Mas, meus irmãos,
apesar desse caminho ele ser assim, às vezes com dores, com provas, com expiações, com sofrimentos, com dificuldades e desafios, esse caminho também é cheio de flores. Por mais que a gente só consiga ver mais as dificuldades, existem muitas flores ao redor, tanto na espiritualidade amiga que nos acompanha, quanto essas flores que nós encontramos no nosso dia a dia, às vezes flores que são estranhas, que não conhecemos, que não chegamos a ter um relacionamento de amizade, mas que esbarramos no mercado, que nos atendem no comércio, no posto de gasolina, onde quer que nós estejamos, nós estamos nos encontrando com seres humanos que estão nessa caminhada assim como nós. E são eles, às vezes, que dão para a gente aquele sorriso que a gente não ganhou o dia inteiro, aquele olhar de atenção, de afetividade, mesmo que rapidinho ali, e que tratam a gente com gentileza. Tem a nossa família também, que são flores na nossa vida. Umas têm um perfume melhorzinho do que outras, né? A gente já sabe por quê. Tem os nossos amigos, né? Que é a nossa família escolhida. Os amigos são aqueles que a gente escolhe, né? Para amar, que são aqueles afins mesmo. E o mundo, esse mundo que nós estamos, ele é de provas e expiações, mas tem muita coisa boa que também acontece com a gente e a gente não pode deixar de ver, deixar de agradecer e sentir, né, esse acolhimento da divindade através das pessoas. Que muitas vezes as pessoas nos sustentam sem nem perceber. A gente às vezes não está muito bem, não tá se sentindo, né, com aquela coragem de sempre, e chega um amigo, um conhecido ou até um estranho para dar aquela força, para falar aquela frase, aquela coisa que te desperta. Puxa vida, pior que é mesmo. Eu tenho muita coisa boa acontecendo na minha vida assim. Então, um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus e até a próxima.